Graça e paz, queridos e amados do curso EB Online, dessa turma linda da EB Online, que começa com o primeiro curso de férias com o tema Os Profetas Maiores. Você que não esteve na aula na sexta-feira, tem agora a oportunidade de acompanhar, não é, esse curso de férias aqui, através da primeira aula, hoje com o profeta Isaías. Profeta maior, como ao contrário de Jeremias, que temos alguns indícios, algumas informações sobre a sua vida íntima, a sua vida pessoal, já Isaías não, temos muito pouca coisa sobre ele. Sabemos que ele morou em Jerusalém, que ele foi casado, que teve filhos. O período de profecias, o período que ele serviu, não é, de profeta do Senhor, foi um período bem longo e para 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O livro do profeta Isaías, é um livro longo, um livro que tem 66 capítulos, é uma mini bíblia. Se você ainda não leu todo o livro, eu lhe indico para você começar o seu devocional desse ano aí que está ainda no comecinho, você começar com Isaías. E que você possa se deleitar e a partir dessa aula você venha ficar instigado a descobrir, né, aí a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, começando esse ano com o profeta Isaías. O profeta Isaías, o livro dele traz um julgamento e uma palavra de Deus de julgamento e de esperança. É um livro longo e as profecias se cumprem na volta do exílio, que traz algumas particularidades. Como são essas particularidades? Primeiro, houve uma discussão que o livro não teria sido só escrito por Isaías, mas que o livro havia tido mais de um autor, o que totalmente não há fundamento sobre isso, até porque o que é que se diz a respeito disso? Que o livro as profecias de Isaías se cumpriram 150 anos, todo o livro, 150 anos após a sua morte. E o que é que ocorre? É que Isaías escreveu todo o livro e entregou aos seus discípulos. Ele morreu 150 anos depois. Pós-exílio se tem um conhecimento de toda a escrita desse livro, né? O livro dividido, a gente pode dividir o livro de Isaías em 3 partes, não é? Então, nós temos a primeira parte, que é do capítulo 1 ao capítulo 39, do capítulo 40 ao capítulo 55, o segundo livro, e 56 a 66, que seria o terceiro e o último livro. Então, nós temos aí um livro que traz uma mensagem do profeta de julgamento para a nação de Israel, uma nação rebelde, uma nação opressora, uma nação injusta. E ele começa esse livro com esse julgamento, alertando os líderes, né, corruptos sobre a rebeldia, que a rebeldia traria um custo para a nação, né? Então, que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e a Babilônia para julgar Jerusalém, se eles persistissem na idolatria e na opressão aos pobres, né? Nós vemos aí que há uma mensagem de esperança, que um rei se levantaria, um rei da linhagem de Davi. Se a gente for lá para o 2 Samuel, no capítulo 7, nós vamos ver essa promessa de Deus de um rei nascido na linhagem de Davi. Vamos ver também que esse rei vai estabelecer um reino de misericórdia, de justiça, e que e vai beneficiar todas as nações, não apenas Jerusalém. E aí nós voltamos lá para Gênesis 12, a promessa que Deus dá a Abraão, que através dele seriam benditas todas as nações da terra. E aí nós entramos agora, eu vou fazer algumas divisões para que a gente entenda melhor esse livro. Então, vamos começar, né, no capítulo 1 até o capítulo 12. O capítulo 1 é o aviso de Isaías de tudo que vinha a acontecer, do julgamento vindouro. E 39 a gente chega lá na queda de Jerusalém. Então, no capítulo 6,
No capítulo 1, ele acusa os líderes de Jerusalém de idolatria, rebeldia, injustiça, né? Que Deus vai julgar, vai enviar as nações para aniquilar Jerusalém. E aí nós vemos a palavra fogo purificador. O que é que tem a ver essa palavra fogo purificador? É que ele iria queimar toda Jerusalém, essa Jerusalém inútil, essa Jerusalém idólatra, né? E que iria queimar, e Jerusalém seria como um toco que foi queimado, mas que daquele toco haveria um renovo do Senhor, e que dali sairia, né, o rei de Israel, o rei Emanuel. Então, e que as nações viriam e aprenderiam com esse rei justo, né? No capítulo 6, nós vemos ali o chamado do profeta, né? O profeta estava no templo e a gente vê aquela visão esplendorosa do templo de Deus, e nós vemos o Senhor assentado no trono, os anjos gritando santo, 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 e esse é um texto muito emblemático da Bíblia. E naquele momento, Isaías disse: eu vou ser aniquilado pela glória de Deus, é o meu momento, eu vou ser morto aqui. Mas isso não acontece. Um anjo voa com a tenaz viva do altar, purifica Isaías. Isaías se reconhece como pecador. Isaías diz que era impuro e tinha lábios impuros e habitava com um povo de impuros lábios. Mas o Senhor não apenas purifica Isaías, como comissiona ele para proclamar o juízo de Deus à nação de Israel. E aí começa, não é, esse momento do comissionado, do profeta, e começa essa jornada, começa essa vida profética de Isaías numa nação. Profeta não era bem visto, né? Tudo aquele que levava ao povo ser chamado a atenção e apontar os seus erros, o profeta não era bem visto, o profeta sofria muito. Então, ele tem um tempo muito grande de profecia, ele passa por 4 reis. Então, eu digo sempre que a Bíblia ela não é um livro estatístico, não existem datas precisas, ele é um livro de fé. Então, teríamos aí um profeta que teve mais de 50 anos ativo, dando, né, alertando e trazendo a mensagem do Senhor para Israel. No capítulo 7, nós vamos ver Isaías confrontar Acais, o rei Acais, descendente de Davi, rei em Jerusalém. Ele diz para Acais que o primeiro império a devastar Israel seria a Síria, mas que havia uma esperança. Por causa da promessa de Deus a Davi, né? Após esta destruição, ele enviaria um rei que se chamaria Emanuel, que significa, eu acho lindo, não sei você, mas eu acho lindo essa definição, né, do Emanuel, do Deus conosco. Eu acho isso lindo. E Isaías diz isso a Acais, não é, que Deus cumpriria a sua promessa de ter na linhagem de Davi o rei, o Deus Emanuel, o rei conosco, não é? Então ele adverte a Acais que infelizmente não presta atenção, né? No capítulo 9 ele descreve esse rei Emanuel como um rei vindouro, um pequeno broto que surgiu daquele remanescente, daquele toco que foi queimado, surge esse rei da linhagem de Davi. Aí a gente volta lá, né, no capítulo 9 ao 11, que ele fala desse rei. Então, esse rei que foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus, não é? E que vai trazer essa nova Jerusalém, justiça para os oprimidos, não é? Um reino transformador, um reino que vai transformar as nações. Então, no capítulo 13 ao capítulo 27, a queda da Babilônia, né? Advertindo a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel. É uma grande coleção de poemas. Aí começa uma grande coleção de poemas que exploram o julgamento de Deus para as nações. Então, primeiro sobre a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel. Então, aí a gente tem primeiro a Assíria, né? A Assíria seria substituída pela Babilônia, ou seja, seriam períodos muito difíceis
porque essas nações invadiriam e devastariam, destruiriam a nação de Israel e as nações vizinhas, né? A Babilônia, tanto a Assíria como a Babilônia, nações que naquela época eram potências militares e que tinham um poder bélico grande, que invadiriam e que destruiria, né? A Babilônia, ela iria substituir a Assíria nessa invasão. A Babilônia, que era uma nação muito arrogante, muito soberba, os babilônios achavam que os seus reis, eles alegavam que os seus reis, eles eram melhores do que qualquer outros deuses. Então, Isaías continua listando, né, os vizinhos de Israel, e aí ele fala de Moabe, ele fala do Egito, ele fala de Damasco, né? Então, do capítulo 24 ao 27, tem uma série de poemas sobre duas cidades, a cidade arrogante, que se exalta acima de Deus e se tornou corrupta e arrogante. Essa cidade é um arquetipo da humanidade rebelde. E aí ele está se referindo a Jerusalém, a Assíria e a Babilônia, né? E que estão destinadas às ruínas. E seria substituída pela Nova Jerusalém, onde Deus reina sobre a humanidade redimida, não é? E que todas as nações viriam e aprenderiam, e não haveria mais dor, morte ou sofrimento. No capítulo 28 ao 39, existe aí a ascensão e a queda, né? São poemas também. Então, do capítulo 28 ao 35, a acusação aos líderes de Jerusalém de se voltarem para o Egito, e Isaías, ele é muito contundente. Eles se voltam para o Egito, tentam fazer alianças políticas com o Egito, e o profeta Isaías, olha, isso vai dar errado para vocês. O que vai livrar Jerusalém da queda, da destruição, é vocês se arrependerem e voltarem para Deus. E aí ele não se dá ouvidos, né? Não se dá ouvidos ao profeta. Ele sabia que não iria adiantar nada, né? No capítulo 36 ao 38, a ascensão de Ezequias, né? O rei Ezequias, ele comete o mesmo erro. Ele chama os babilônicos, os convida para ir ao palácio, mostra as riquezas do palácio, e Isaías o chama a atenção por isso. Ele diz que isso traria a queda do rei Ezequias, não é? Por tentar esse tipo de aliança. O rei Ezequias, ele é invadido pela Assíria, e ele ora a Deus e pede livramento, e Deus dá um livramento miraculoso à nação de Israel. E mesmo assim, apesar de ter passado por isso, a queda depois de Ezequias, apesar dele ter orado, ele ter se arrependido naquele momento, depois ele busca uma aliança política, mesmo contra as advertências de Isaías. E aí você tem lá no capítulo de 2 Reis 24 e 25, nesses dois capítulos vocês vão poder ter, né, essa história também, não só no livro de Isaías, mas lá no livro de 2 Reis, nos capítulos 24 e 25. 100 anos depois que Isaías, ele havia profetizado isso, tudo vem a acontecer, ali dando a chancela de um verdadeiro profeta de Deus. Nos capítulos 40 a 48 há um anúncio de esperança, não é? Como eu disse no início, é um livro que traz uma mensagem de julgamento e de esperança. O exílio acabou, uma nova era começa, aí é o período de Esdras, de Neemias, né? E aí vem, né, a discussão, porque o profeta já havia morrido
mais ou menos 150 anos antes. Como é que essas profecias desse livro estariam ali? Será que foi Isaías mesmo que escreveu, mas foi ele mesmo que havia escrito e havia entregue a seus discípulos? E a volta do exílio, então nós vamos ver no capítulo 8, 16, no capítulo 29, do 10 ao 16, no capítulo 30, do 8 ao 9, você anota as referências e vai lá conferir, tá bom? Então, no capítulo 40, nós vemos que Israel, apesar de ter saído do exílio, apesar do livramento de Deus, de voltarem à nação, o povo, em vez de voltar temente a Deus, de voltar obediente a Deus, esse povo tem uma atitude totalmente controversa. Eles endureceram o coração e começaram a resmungar, né? Em vez de estarem maravilhados, testemunhando às nações as maravilhas que Deus tinha feito, de ter trazido a Pérsia, não é? A Pérsia vencido a Babilônia e com ele o rei Ciro, que abriu as portas e deu o direito de retorno, não é, a Jerusalém. Mas mesmo assim, eles voltam com essa atitude, reclamando e até acusando Deus, dizendo que ele não se importa, que Deus não se importava com eles, não é? Então aí no capítulo 40, 27, nós vamos ver esse povo resmungando, né? Esse povo aí murmurando contra Deus. Então no capítulo 41 ao 47, nós vamos ver umas cenas de julgamento. É Deus que está respondendo às acusações do povo, né? Então Deus diz que o exílio foi julgamento e não negligência, né? Foi o julgamento pelo pecado e pela desobediência de Israel. Por isso, Israel acabou no exílio. E também foi por causa de Israel que Deus levantou a Pérsia para conquistar a Babilônia. Então, é como se Deus estivesse respondendo a essas acusações que o povo estava fazendo. Então, Deus é o rei da história. A história Deus é o mandatário da história. Ponto. Não tem outra coisa. Deus é o mandatário da história, né? Israel ainda é rebelde. Deus desqualifica Israel. Deus desqualifica Israel. Aquela nação continuava rebelde. A nação não aprendeu nada no exílio. Apesar do sofrimento no exílio, eles parecem que não aprenderam nada. E aí, do capítulo 49 ao 55, nós vamos ouvir falar desse servo de Deus que vai cumprir a missão que Israel foi incapaz, restaurar Israel e ser luz, né, para as nações. Esse servo que será capacitado pelo Espírito Santo de Deus, o rei messiânico citado nos capítulos de 9 a 11 do próprio livro de Isaías. Ele será rejeitado e morto. As referências 54 ao 9, 52, 13 e 53, 12. Né? Que vai morrer no lugar do seu povo. Isaías diz que a morte desse servo é um sacrifício de expiação pelo mal e rebelião do povo. Após a sua morte, ele viverá novamente. 53, 10 ao 12. Então, duas maneiras que a humanidade responderá a esse servo. Uma parte dela se tornará servo do servo com humildade e o aceitarão, chamados de servos e semente. Lembra daquele toco, do remanescente? Nós somos essa semente, né? E eles vão experimentar as bênçãos do rei messiânico e dessa nova Jerusalém, onde não há dor nem sofrimento. Já os outros, a segunda parte, esses não vão crer no servo. Esses são chamados de ímpios, eles rejeitam servos e seus servos. Os ímpios, eles continuam hoje rejeitando o evangelho do Senhor Jesus e rejeitando o próprio Jesus. Então, do capítulo 56 a 66 é a última sessão do livro de Isaías, onde os servos herdam o reino de Deus.
No capítulo 60 ao 62, nós temos 3 belos poemas. O servo anuncia as boas novas aos pobres, né? Então, reafirma todas as promessas, né? Reafirma todas as promessas do reino de Deus, né? Então, e todas as promessas contidas no livro de Isaías, né? A nova Jerusalém, uma nova Jerusalém de justiça e de misericórdia, né? E no capítulo 60 e 62, só que o capítulo 59 tem uma oração de arrependimento, e o 63 e o 64 também é uma oração de arrependimento, né? Há o arrependimento, uma confissão do pecado de Israel e o lamento de todo o mal, né? Então, aí nós vamos ter 2 grandes orações. Eles pedem para ser perdoados e pedem que tragam o reino de Deus, né? Então, há esse contraste entre os ímpios e os servos. Ele trará justiça a todos. 50, e possui um mundo, né, para que o mundo ele possa ser um mundo de justiça. E aí o livro termina, não é? Então, servos que serão perdoados. O livro termina com essa esperança na certeza da volta do Senhor Jesus e de estabelecer esse reino de Deus, não é? E é um livro de um profeta messiânico que aponta para Jesus, que traz detalhes, não é, minuciosos sobre Jesus. Então, fica aí o nosso vídeo sobre o profeta Isaías e próxima semana, profeta Jeremias. Que Deus nos abençoe. Eu espero que vocês tenham entendido e aí vocês pegam o livro de Isaías, vão ler com as informações que eu dei e vai ser uma leitura, eu tenho certeza, maravilhosa. Que Deus abençoe cada um. Beijo grande.